Valendo. Pessoal, muito boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Denilson, Carlos, João Pedro, Carlos Magno, Jefferson. É um privilégio ter vocês aqui. A gente vai tocar o tema de hoje, né? São dois tópicos que a gente acha assim que é importante para quem está iniciando no futebol, para quem está procurando um espaço, para os treinadores que estão iniciando também, que é a captação, né, do goleiro, como que se dá isso nos seus clubes, com qual finalidade, né? Às vezes o clube ele tem uma intencionalidade diferente do outro, né? E também a importância da ação tática do goleiro, né? Como encaixar o goleiro dentro do jogo, né? Uma função tática, com uma função de esquema tático. E é lógico que isso muitas vezes cabe ao treinador, mas o preparador de goleiro ele tem essa capacidade, ele tem esse potencial, ele consegue fazer isso. É lógico que precisa ajustar isso com o treinador, né? Às vezes o treinador acha que está interferindo, que é uma ingerência no trabalho dele, mas eu acho que nada como você saber se colocar e apresentar um trabalho de conteúdo mesmo, né? Uma coisa que agregue valor. Tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Carlão, por favor, fique à vontade, pode fazer abrir seus trabalhos. Boa noite, André. Boa noite a todos que vão participar com a gente essa noite aí. Só me apresentando, né? Porque a gente sabe que o treinador de goleiro, embora ele tenha uma função muito importante numa equipe de futebol, ele, na escala hierárquica, ele é um que dos menos aparece numa equipe técnica, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer, mas é um fato. Então, muitas vezes a gente tem que realmente se apresentar o currículo que a gente tem, a nossa história, para que se faça conhecer. Bom, eu sou formado pela Escola de Educação Física aqui de Jundiaí, no interior de São Paulo, e pós-graduado pela Gama Filho e outras especializações em treinamento de goleiro pela Universidade de Lavras, de Minas Gerais também, e outros cursos aí de formação rápida voltados para o assunto. E tenho praticamente quase 30 anos trabalhados no Paulista de Jundiaí. Desde 2017 eu já não estou mais no Paulista de Jundiaí, mas foram quase 30 anos trabalhando ali e, assim, mais de 20 anos dedicado à preparação de goleiro, porque exerci outras funções no clube antes disso. E sendo que foram 10 anos exatos trabalhando na formação, em todas as categorias, desde o sub-11, quando teve, até o sub-20, foram 10 anos, e foram mais de 12 anos trabalhando na equipe profissional também do Paulista. E nesse período eu tive o privilégio, né, de contribuir com a formação. Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, muita gente fala assim, mas você formou tal goleiro, você formou. Gente, a gente não forma sozinho um atleta. Primeiro, ele precisa ter o talento dele, a dedicação dele, o empenho e trabalho dele, o atleta. Segundo, quando o atleta chega no clube, ele passa por vários aspectos da formação. Desde quando ele trabalha se é goleiro, desde quando ele trabalha na formação de goleiro, como quando ele trabalha com os preparadores físicos, os treinadores, a cozinheira, o porteiro, o motorista do clube, a assistente social, a psicóloga, se tem, o fisioterapeuta, enfim. Tudo isso aí contribui para a formação. Então, eu posso dizer que eu tive uma contribuição para alguns atletas. Né? Um deles, assim, o que mais destaque tem é o Vitor, goleiro do Atlético Mineiro. Né? Até isso me causa uma certa revolta às vezes, porque todo mundo me liga a minha imagem como eu fui o profissional que formou o Vitor, por ter trabalhado 10 anos com ele, 6 anos na base e 4 anos no profissional. Mas não é verdade. Eu trabalhei 6 anos com o Vitor na base e 4 no profissional, mas ele não foi o único. Eu trabalhei com o Arthur Moraes, que hoje já encerrou a carreira, fez uma bela carreira na Itália e em Portugal, e jogando no Benfica, campeão português, campeão daquela Copa da Europa, né, da Liga Europa também, pelo Braga. E também formei o Rafael Bracali, que hoje é o atleta mais velho
da Liga Portuguesa de Futebol, né? E o Felipe Alves, que está no Fortaleza, né? Que hoje, para mim, é um dos melhores jogadores que atuam com o pé no mundo, no futebol mundial. Eu acho que o Felipe hoje, para o jogo curto, né, de bola curta, é o atleta que melhor se vê jogando com os pés. Até porque teve o estímulo de ter trabalhado muito tempo com o Diniz também, com quem eu trabalhei. O Wagner, que hoje ele está na Chapecoense, foi campeão paulista em 2014, naquele jogo contra o Santos no Pacaembu. Não sei se vocês lembram, ele defende o último pênalti. Rafael Pascoal, que hoje está naquele time de Varginha, Boa Esporte, né? Está no Boa Esporte de Varginha, foi um dos últimos goleiros da Portuguesa também. Então, esses aí são um dos atletas que eu trabalhei. Tive o privilégio também, não trabalhei na formação do Richard, que está no Ceará, mas eu tive o privilégio de trabalhar ele logo em seguida que ele saiu de São Paulo. Eu costumo dizer que é um filho adotivo aqui do Paulista, é um menino que chegou junto com o Baresi, aí, que está no Guarani, e que é um goleiro muito bom também. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com esses goleiros aí. Não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas esses aí são um dos mais destacados aí que eu trabalhei no futebol. Maravilha, Carlão. Denilson, agora o espaço é seu. Você que manda aí, se apresenta para o pessoal, né? Fala de você, fica à vontade. Boa noite a todos aí, André, Carlos aí, pessoal. Bom, sou graduando em Educação Física, né? E atualmente estou no Grêmio Novo Horizontino, há 5 anos já no clube, desenvolvendo um trabalho na formação de goleiros aí, entre as categorias sub-14, 15, 17 e 20. E nesse período temos formados alguns goleiros a nível de mercado internacional, como o Pedro Piai, que hoje é goleiro do Napoli da Itália, Vinícius, que hoje faz parte do elenco profissional do clube, juntamente com o Oliveira, que é o atual goleiro do Novo Horizontino, do elenco profissional, sabe? E vários goleiros aí em ascensão no departamento de base, né, sabe? E um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha história. Atuei como atleta profissional durante alguns anos, encerrei a carreira, saí um pouco do futebol, voltei, mas igual a gente sempre fala, quando a gente vive um ambiente é difícil ficar fora dele, sabe? Desenvolvi alguns trabalhos de base com o Atlético Paranaense, no desenvolvimento da captação de atletas, dentro do trabalho de formação em departamento de escolas, e atualmente trabalhei também com escolinhas, né, sabe, do próprio Clube Atlético Paranaense, também de Curitiba, dando ênfase à formação e captação de goleiros. E hoje estamos aí no Grêmio Novo Horizontino, fazendo um bom trabalho, acredito eu, sabe? E até agora, graças a Deus, tem surtido muito efeito. Ok. Maravilha, Denilson. Carlão, então eu queria que você começasse falando como que se dava a captação de goleiro lá no Paulista, né? Que onde você construiu sua carreira, sua brilhante carreira. Como se dava o processo de captação, se alguma exigência por parte da comissão técnica ou mesmo dos gestores quanto ao porte físico, altura, né? Ou se era em cima de qualidade técnica, né? Se você puder contar para a gente isso daí, compartilhar com a gente vai com certeza aprender muito. Tá bom? Fica à vontade, Carlão. Bom, André e convidados, o primeiro ponto sempre foi, nunca deixou de ser a capacidade técnica do goleiro. E, no caso, a primordial no sentido de que o goleiro tem que se apresentar as suas capacidades no sentido defensivo. Isso aí é primordial. Então, sempre foi assim, nos orientado nesse sentido, como premissa, certo? E depois, é claro, mesmo há 15, 20 anos atrás, já se começava a exigir um pouco mais do goleiro
de saber trabalhar um pouco mais com os pés, certo? Então, de cada 3, 4 treinadores que chegavam, eles pontuavam essa questão. Mas assim, também não era, eu acho que o goleiro tem que jogar com os pés muito bem em detrimento de qualquer coisa. Não. Porque jogar com os pés tem muitas variáveis. Tem você saber bater um tiro de meta direcionado, não apenas um chutão. Tem saber o goleiro saber dominar, controlar uma bola e fazer um passe curto, médio e de longa distância também direcionado. Tem aquele goleiro que ele tem que jogar com os pés, sabendo fazer uma cobertura e distribuindo bem essa bola, seja curto, médio ou em longa distância, certo? Tem muitas variáveis aí que podem ser considerados. E aí, isso aí encaixava dentro daquilo que cada treinador pedia. Né? Como treinador de goleiro, eu procurava trabalhar o quê? Diariamente, de forma analítica, ou através de pequenos jogos, ou através de simulados, eu procurava trabalhar tudo aquilo que se pudesse se exigir do goleiro, principalmente as suas técnicas. Porém, a gente procurava dar uma ênfase maior naquilo que cada treinador pedia. Tinha treinador que simplesmente ele queria que o goleiro colocasse a bola na pequena área e batesse um tiro de meta lá o quanto mais longe possível, para explorar a velocidade de um atacante rápido. Tinha treinador que ele gostava que o goleiro, ao pegar uma bola, respirasse e usasse dos 6 segundos, né, com certa calma, tranquilidade, para repor a bola enquanto o seu time recompunha. Tinha treinador que não queria ver o goleiro com a bola na mão, ele já queria ver o goleiro soltar aquela bola e distribuir a bola para sair jogando. Então, em cima dessas referências que os treinadores nos davam, né, ou me davam, eu procurava explorar um pouco mais. Agora, claro, na formação, a gente procurava globalizar essa situação, fazer com que o goleiro participasse dos pequenos jogos, trabalhasse mais com os pés, que ele evitasse a todo momento estar dando chutão, porque é o mais simples assim fazer quando você está com a bola na mão ou está com ela à frente dos seus pés, certo? Mas a gente procurava desenvolver tudo isso. Uma coisa que eu procurei muito trabalhar na formação com os meus goleiros foi saber trabalhar com o pé esquerdo e com o pé direito. Saber distribuir ao menos, ou ao menos rechaçar uma bola com aquela perna que não é a de domínio predominante para o goleiro. Né? Por exemplo, no caso, o goleiro ele utiliza muito o pé direito, ele saber ao menos rechaçar a bola ou dominar e fazer um passe curto com a outra perna. Eu acho fundamental, porque nem sempre a bola cai no pé favorável para o goleiro. Então, ele precisa saber o mínimo jogar com a outra perna, ou num rechace, ou num domínio, ou num passe curto, ele precisa saber fazer para não passar apuros. Então, isso eu procurava trabalhar dentro do trabalho específico do goleiro. E procurava servir aquilo que o treinador pedia em relação ao trabalho com os pés. Conforme eu falei para vocês, uns queriam que simplesmente batesse o pé, batesse um chute longo direcionado. Outros, um tiro lá na frente já estava bom, um balão já estava bom. Né? Agora, tem outros detalhes. Tudo isso entra também no aspecto tático e entra numa situação de jogo. Por exemplo, aos 47 do segundo tempo, você com resultado favorável, o goleiro na mão, para ele fazer uma reposição, seria uma idiotice, por mais que ele saiba bater na bola, ele sair com uma bola rápida. Entendeu? Então, se você ensina o seu goleiro, você faz ele trabalhar o quê? Numa situação dessa, eu falava assim, você me dá o balão mais alto possível, mais próximo, perto do escanteio, do escanteio nosso lá na área do adversário, para quê? Para que a gente ganhe tempo. Então, você vê, não é só saber bater na bola, não é só saber a técnica, é você saber utilizar os recursos. Maravilha. Denilson, e você? A captação, como que se dá a captação do jogador aí no Novo Horizontino? Márcio, seja bem-vindo, tá? Eu vou conduzindo aqui a entrevista, mas se você precisar fazer alguma pergunta, até algum questionamento, você levanta a mão e aí eu libero para você poder questionar, tá bom? Bem-vindo aí. Viu? Obrigado, boa noite. Obrigado. Então, Denilson, como que se dá a captação, né, aí no Novo Horizontino? Tem um modelo já pré-definido
Como que acontece isso? Bom, hoje a gente segue o norte, né? Mas antes de falarmos de captação, de biotipo ideal, porque muitos nos perguntam, qual o biotipo ideal que vocês trabalham, principalmente professores de escolinha, sabe? Quando nós contatamos o captador sobre algum goleiro específico e tal, só que eu acho que a gente tem que analisar um pouco a nossa cultura, né? Sabe? A cultura política do clube, sabe, a necessidade de mercado, sabe, principalmente, e a cultura da região. A gente sabe que vamos dividir a nossa região entre sul e norte, sabe? Então, dentro disso daí, você pega muitos goleiros aí com nível de estatura muito baixo, nível de estatura equivalente alto. Aí eu te pergunto, mas qual, Denilson, qual o biotipo ideal para o Novo Horizontino, sabe? A gente segue o norte na forma de se trabalhar em termos do biotipo ideal e o biotipo específico do atleta, ele caminhar mais para o lado cultural, ou seja, o que isso quer dizer? A gente trabalha numa região onde a gente necessita muito de goleiros altos. Goleiros altos aqui, a gente tem um norte aqui, basicamente, um perfil aqui, que a gente adota 1,87 m em termos de categorias intermediárias aqui, 1,84 m, 1,85 m, iniciação. Só que muitas das vezes é difícil ter esse atleta, né? Devido ao mercado, devido à necessidade, e muitas das vezes o que o clube, o que os pais, eles requerem desses meninos, né? Sabe? E dentro disso daí, o Grêmio Novo Horizontino, principalmente, ele sofre muito nesse sentido. Hoje a gente tem uma média de goleiros aqui de 1,84 m na iniciação, 1,87 m nas categorias intermediárias aqui. Só que sofremos um pouco disso, né? Onde se trata da nossa cultura, sabe? A nossa cultura, a cultura do clube aqui, a política do clube. Temos que ter goleiros altos para atender um mercado. Para atender um mercado, ou seja, nosso mercado é um mercado grande, o clube grande ou o clube europeu, sabe? Só que muitas das vezes isso não acontece, né? Sabe? Então, basicamente, a gente sofre um pouco, né? A gente sabe que goleiros com uma estatura considerável, sabe, vem do sul, sabe, porque o nosso Brasil aí é colonizado por imigrantes europeus, né, italianos, alemães, poloneses, né, sabe, e sendo que na região norte essa exigência ela não é tão predominante, né, sabe, então só que a gente traça um norte ali principalmente para nossa iniciação. Principalmente para a nossa iniciação, a gente traça esse norte aí de 1,85 m, 1,84 m na iniciação, nas categorias 17, 20, 1,87 m. Por quê? Porque é uma média geral, sabe? A gente pode ver goleiros europeus, hoje vamos analisar os goleiros tops europeus hoje. Você pega, vamos analisar o Alisson, goleiro da seleção brasileira, 1,91 m, De Gea, 1,92 m, sabe? Oblak, 1,88 m, sabe? Então, ou seja, a média europeia, ela trabalha ali com uma média de 1,88 m a 1,93 m. E a gente pega os goleiros brasileiros, né, sabe? Isso falando a nível profissional, sabe? Porque quando eu vou fazer a captação de um atleta, eu já preciso ver lá na frente se esse atleta ele vai suprir a necessidade de mercado ou não. Então é muito importante a captação, a gente não pode errar nesse sentido. Às vezes um goleiro ele chega maturado já na iniciação e dificilmente a gente fica com ele. Então principalmente a gente tem esse feeling juntamente com o captador, juntamente com a comissão técnica, com os professores de escolinha, sabe? Na demanda desses goleiros.
A gente tem uma média nacional, principalmente no Brasil, a média nacional, a média nossa é uma média de 1,87 m, 1,87 m a 1,91 m. Vamos colocar os top 5 aí, você pega o Volpe, do São Paulo, tem 1,87 m. Você pega o Santos, do Atlético Paranaense, 1,88 m. O Everson, o Flamengo, o Diego Alves, 1,88 m. Então, a gente tem uma faixa etária, uma média de estatura, biotipo, a 1,87 a 1,93, parecido com os atletas europeus. Então, você pega atletas sul-americanos, já mais ali, Bravo, 1,84 m, Navas, Keylor Navas, 1,85 m, você vê que Então, eu acredito que é a cultura local que vai predominar a necessidade do atleta. Só que dentro dessa cultura local, você tem necessidade do mercado, né? Sabe? Para que eu estou trabalhando o atleta? Então, ou seja, o meu presidente, o meu coordenador técnico, a partir do momento que a gente faz uma captação, mas esse atleta, ele vai suprir a necessidade daqui a 4, 5 anos, a gente vai vender esse atleta? Então, só que não significa que o atleta de menor estatura, aí eu já estou falando a nível mais categoria sub-17, sub-20, não significa que ele não vai suprir a demanda daquele clube naquele momento, sabe? Obviamente, às vezes, para mercado, ele vai ter um pouco de dificuldade, só que ele supre a necessidade. E se tratando de mercado, o nosso mercado é amplo, né? A gente trabalha com o mercado europeu, com o mercado nacional aí, primeira linha, segunda linha. Então, quando fala-se de captação, é muito importante, justamente porque não podemos errar. E mesmo assim, não tem como, né? O professor Carlos aí é experiente nisso, sabe disso, sabe? Tem atletas que chegam, infelizmente, o processo vai até a página 2, infelizmente ele tem que ser liberado e tal. Acredito que isso é o mundo do futebol, né? Sabe? Mas a captação, ela é requinte nesse momento, sabe? Ela tem essa particularidade. Denilson, só um minutinho. De importância. Ó, o Zoom, ele dá 40 minutos para a gente de entrevista, né? Se cair, eu vou colocar o link de novo, viu, João Pedro, Márcio, Jé?